Falando um pouco a respeito da sua atuação lá na Delegacia da Mulher, vamos imaginar que uma mulher sofreu algum tipo de violência, dessas que você mencionou aí. O que ela deve fazer? Quais são os passos que ela deve tomar para se proteger e também para que possa haver uma punição àquele homem agressor? O que a gente pede é que a mulher que está numa situação de violência, no primeiro sinal, ela já esteja atenta. Ela já se perceba, ela já tem essa consciência de que aquilo não é normal, que ela não tem que tolerar, que permitir isso e que ela pode sim pedir ajuda do Estado, tanto para se proteger, para se prevenir de uma nova agressão, e nisso seja pedindo uma medida protetiva de urgência que vai fazer com que o agressor fique proibido de se aproximar dela fisicamente ou por qualquer meio de comunicação, inclusive por redes sociais, por mensagem de texto. E também, claro, aí vai dar início a uma investigação para que esse autor seja responsabilizado. Então, essa mulher ela não precisa esperar que essa violência já esteja num grau de evolução ali para chegar numa situação de violência física, que é, como a gente já está falando aqui, é um estágio mais avançado ali, que já está a poucos passos da violência última, que é o feminicídio. Então, quando começa ali no primeiro xingamento, na primeira coação, no sentido de, se o cara fala, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Você pode até sair da relação, mas sua vida acabou, eu não vou permitir que você seja de outra pessoa. Qualquer frases nesse sentido, que indiquem uma ameaça, ou xingamentos mesmo, uma humilhação, uma desmoralização em público, uso de palavras de baixo calão, isso não é tolerado. Então, o que a mulher pode fazer? Ela, em termos policiais, né? Ela pode procurar qualquer delegacia de polícia, a que for mais perto da casa dela ou onde ela se sentir mais confortável. Aqui no DF a gente tem 2 delegacias especializadas, a DEAN 1, que fica na Asa Sul, e a DEAN 2, que fica na Ceilândia. Então pode procurar os DEANs ou a delegacia que seja mais próxima para registrar a ocorrência, e lá na mesma hora ela vai fazer o pedido de medidas protetivas de urgência. Esse pedido, esse requerimento é encaminhado praticamente imediatamente para a justiça, e aí o juiz pode dar essa ordem judicial, proibindo, por exemplo, o autor de enviar mensagens a ela, de se aproximar fisicamente. Se eles tiverem filhos em comum e o autor usar da questão dos filhos para estar ali se aproximando da mulher e praticando atos de violência, pode, inclusive, determinar a suspensão do direito de visita. Enfim, tem uma série de possibilidades ali. A lei é bem abrangente quanto às possibilidades que podem ser deferidas ali, as determinações, exatamente para que essa mulher seja protegida e esteja resguardada. E você citou um ditado, né, popular, tal, que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem caladas também. Os que estão em volta, familiares, vizinhos e tal. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente sabe que não meter a colher num caso desse pode significar expor uma pessoa querida, uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente conhece, à violência, tal. O que fazer se de repente a gente percebe que alguém que a gente conhece está sofrendo essa violência, não tem força, coragem, fé de procurar a justiça? Pessoas próximas podem fazer isso? Pode. Em relação a isso, eu queria até esclarecer duas situações práticas que a gente vê na delegacia. Primeiro, que é a situação mais comum, que chega a mulher lá, vai na delegacia e aí ela narra a situação que ela está vivendo, às vezes uma relação ali de anos e anos com filho, que ela fala que abriga ali uma situação pública, que ela vai para o meio da rua, que pedindo socorro, o homem correndo atrás de faca, e a gente fala assim, então, me fala o nome de pessoas que presenciaram, que pelo aquele contexto não tem dificuldade nenhuma, né? Vizinhos com certeza já presenciaram, os parentes, então são situações que pela narrativa dela não teria dificuldade de ter testemunhas diretas mesmo da violência. E às vezes até a mulher já chega com esse discurso pronto pra gente, que é difícil da gente conseguir convencer a própria vítima. Ela fala assim, não, eu não quero envolver o meu vizinho, eu não quero envolver minha mãe, não quero envolver minhas amigas. A pessoa, ela fala assim, não, eu não quero envolver. A própria vítima não quer, tem uma dificuldade ali de ajudar a investigação no sentido de apontar quem seriam as pessoas, porque até a própria vítima tem essa mentalidade de que terceiros não querem ou não deveriam se envolver. Então é o que eu falo. Quando vem o pessoal dizendo, mas e aí, o que a gente faz? Eu falei, gente, testemunha de um crime não escolhe ser testemunha, não é uma opção. Se você testemunhou um crime, se você sabe de algo
que é de interesse da justiça, é obrigação sua a contribuir com a justiça. Então, claro, existe até uma previsão de uma responsabilidade penal para testemunha que queira se omitir, mas acho que para além disso, o mais importante é ter essa consciência social mesmo de o quão absurdo é a pessoa presenciar uma agressão, uma violência ali no seio daquela família e achar que o melhor de tudo é fingir que não existe porque vai se sentir ali, acha que vai se sentir exposto, enfim. Então a gente tem essa situação mesmo, que até a própria vítima, ela já se imbuiu desse discurso, né, de que terceiros não deveriam se envolver, o que é muito triste, e é importante a gente falar sobre isso para a gente trazer luz para esse tema de que, olha, se você presencia ali a sua vizinha sendo agredida, se algum dia um policial bater na sua porta falando, me conta o que você viu, não é uma opção sua falar, não, eu não vi nada. Se você viu, você é obrigado a testemunhar, é seu dever ali como cidadão, contribuir para que aquilo ali seja esclarecido, para que o agressor seja responsabilizado. E tem a segunda situação, que essa situação eu acho a mais complexa de todas, que é quando alguém muito próximo da nossa família, acontece nas delegacias, chegam muito em relação à mãe. A mãe chega lá no balcão e fala assim, olha, minha filha, ela vive numa situação de violência, acontece isso, 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 ela é agredida, ela é ameaçada, mas ela não quer fazer nada. Então vem uma terceira pessoa ali, chegando na delegacia para registrar a ocorrência, para fazer a comunicação. Claro, a gente faz a comunicação, a gente toma as providências ali policiais que é possível ser tomada, mas nesses casos, quando a mulher não quer a responsabilização, é difícil que a responsabilização aconteça, porque é um tipo de crime que a palavra da vítima tem toda a relevância do mundo. Então, às vezes, a gente chega lá naquela mulher, a gente se coloca à disposição, fala, olha, a gente recebeu, às vezes, uma denúncia anônima que seja, veio aqui para se colocar à disposição, ver o que está acontecendo, se você precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. E o que a gente vê é que, em regra, essas denúncias que a gente recebe anonimamente, as mulheres, elas não confirmam. Acontece muito? Acontece muito. As denúncias que chegam anonimamente, assim, por terceiros, ou até por pessoas próximas que se identificam, a gente se coloca à disposição, mas as mulheres não confirmam. E como a regra, é como eu falei, não são crimes que deixam vestígios, né, como a violência física, né? Então, quando é uma ameaça, quando é uma injúria, se a mulher se recusa a falar isso, a gente não pode obrigá-la. O Estado não pode obrigar essa mulher, a gente tem que respeitar o tempo dela, inclusive o tempo da denúncia. E quando ela faz a denúncia, depois se arrepende, retira a denúncia? Isso também, eu estava conversando ali há pouco exatamente sobre isso, que isso é uma rotina, é a rotina de se trabalhar com violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela não é linear, assim como o tipo de violência tem uma evolução, ele começa com a moral e finaliza ali, né, a última das violências é o feminicídio, também existe um ciclo em relação à questão temporal da violência. Então existe a fase ali de lua de mel, que está todo mundo ali autor e vítima, em lua de mel, literalmente, sem nenhum problema, o cara super amoroso, super carinhoso, o melhor companheiro do mundo. Pai e aí, o pai exemplar, e aí vem a evolução da tensão, seja pelo uso também, que é algo que muito relacionado, né, ao uso abusivo de álcool, de drogas, ou problemas que sejam, e aí fica aquelas brigas, aquela situação ali de que a lua de mel já não existe mais, então tem aquela fase tensa de brigas ali, e até que chega na tensão mesmo, que é o dia da briga, o dia ali em que o cara xinga ou ameaça, ou que, enfim, agride fisicamente. Então essa é a terceira fase. E o que segue nessa terceira fase, o que acontece? É quando essa mulher, ela decide sair daquele relacionamento, ela rompe o relacionamento, ela sai de casa, ou consegue tirar o agressor de casa, que seja. E aí, o que segue essa fase é o quê? É a lua de mel, por isso que é um ciclo. Aí o agressor muda de comportamento, promete ser o melhor pai do mundo, o melhor companheiro do mundo, para de beber, diz que nunca mais vai beber, nunca mais vai usar drogas, e aí sempre, óbvio, tem aquela relação ali, não é
o autor daquele crime não é o ladrão que roubou o celular da mulher na parada de ônibus. É a pessoa com quem ela idealizou sonhos. Escolheu viver, né? Com quem ela escolheu viver, ela planejou um futuro, com Tem quem ela laços teve com as famílias. com quem ela teve filhos, com quem ela ama os cunhados, ela ama a sogra, enfim. Às vezes tem uma dependência financeira, né? Tem uma dependência. Então, os fatores ali de o porquê essa mulher acreditar nas palavras desse homem são infinitas, são múltiplas. E aí ela aceita aquela mudança ali e volta novamente para a lua de mel. E aí novamente volta, passa algum tempo, volta para a evolução da tensão, uma nova briga. E com o passar do tempo, o que a gente vê? Que a fase da lua de mel fica cada vez mais curta, da evolução da tensão para a briga mesmo, o Mais tempo constante. já diminui, então fica em menos tempo de lua de mel e mais tempo ali de tensão, e a tensão vai. A briga que acontece na fase de tensão é cada vez mais violenta. Se antes era um xingamento, uma humilhação, um menosprezo, já vai chegando até agressões físicas ou, enfim, até culminar no feminicídio. Então, é muito... voltando para a pergunta inicial, se é comum que essa mulher que conseguiu ali romper todas as barreiras e chegar numa delegacia para fazer a denúncia, a gente sabe que a tendência é que, passado algum tempo, ela vai reatar com aquele agressor e vai querer ali retirar, né, como se diz ali em termos comuns, aquela ocorrência, aquela queixa. E aí não tem muito o que fazer. O que acontece? A Lei Maria da Penha estabelece que, nesse caso, se a mulher quiser retratar a representação que ela deu, né? Se ela quiser falar, não quero mais, ela tem que fazer isso em juízo. Ela tem que fazer isso perante um juiz e o Ministério Público, exatamente porque ali vai ser uma oportunidade de o Estado ver se essa mulher está sendo coagida de alguma forma, porque também pode acontecer do cara coagir ela a desistir, ou, enfim, o que está acontecendo? É uma forma também, é uma porta de entrada, no fim das contas, para o judiciário encaminhá-la para programas ali de atendimento psicológico, atendimento psicossocial, que é muito importante. Então, mesmo que ela retire a queixa, entre aspas, ainda assim é importante que ela tenha feito o primeiro registro, porque o Estado pode, de alguma forma, acolher essa mulher para encaminhá-la para atendimentos psicossociais, que vão, por exemplo, ajudá-la em um segundo momento ali na frente, quando ela fizer novamente o registro da ocorrência, ela tenha forças, né, para conseguir seguir com aquele rompimento. Então, é o que eu falo, a gente que trabalha com isso, com violência doméstica, a gente fica muito frustrado quando a gente faz toda uma trabalheira. Às vezes tem situações assim, a gente consegue prender o autor em flagrante numa situação que dá um super trabalho pra gente, ou conseguir prender preventivamente o autor numa investigação que é super trabalhosa, aí quando você vê, o cara ainda tá preso e a mulher já fala, não quero mais. Isso é muito triste pra gente, mas a gente tem que falo agora aqui para nós que estamos do outro lado aqui, a gente tem que compreender que essa mulher tem o tempo dela e a gente tem que respeitar esse tempo dela e conseguir dar meios para que esse tempo dela, de quando ela vai conseguir romper realmente esse ciclo, chegue o quanto antes. O Data Carina, a pesquisa da doutora Carina, o que acontece normalmente em termos percentuais quando esse valentão chega e senta na sua frente? O que acontece ali, doutora, normalmente? Qual que é a atitude dele? Não, são todos santos. São todos santos. Primeiro que já chega todos falando assim, mas eu não fiz nada. Nada. Sempre. Todos falam, eu não fiz nada. Só santo. Todos santos. Para se ter ideia, os feminicídios, né, que é algo mais triste que se tem de violência. Nós tivemos na Ceilândia, que é a delegacia onde eu atuo, em janeiro agora nós tivemos 3 feminicídios. Nos 3 feminicídios, os autores falaram que foi em legítima defesa. Nos 3. Os 2 primeiros além de covarde, mentiroso, né? Foram por estrangulamento. Meu Deus. E o terceiro foi com um tiro na cabeça da vítima. O cara entrou na casa da mulher, deu um tiro. E na hora do depoimento, os 3 falaram que a mulher que foi pra cima deles, a mulher agressiva, que eles eram santos. E que os 3, assim, casos totalmente diferentes. Mas se você vê o depoimento dos 3, assim, como tem uma
Parece que os três combinaram o que iam falar, sabe?